alunos da EJA, sétima etapa, bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 15 do nosso módulo, que tem o objeto de conhecimento morfossintaxe, com ênfase na sintaxe, ou seja, na forma como as frases, as orações, os enunciados da língua se organizam, ok? Detalhando este objeto, observem que nós vamos tratar de termos essenciais da oração, em especial predicado, ok? Vamos, portanto, iniciar mais uma aula. Muito bem, pessoal. Estamos dentro do estudo dos termos essenciais de uma oração, ok? Então, temos que ter em mente o seguinte: vamos tratar de enunciados que se organizam em torno de um verbo. Isto é o que nós chamamos de oração, ok? O nosso texto de base para esta aula é um trecho da Declaração dos Direitos Humanos, ok? Para que vocês possam, então, conhecer essa declaração que é universal, que foi aí explicitada pela ONU, né, no século passado. Então, observem, conheçam alguns dos artigos, né, dos princípios dessa declaração e depois nós continuamos esta aula. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 15º. 1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 18º. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Artigo 23º. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Artigo 24º. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Então percebam aí, né, que esses princípios que nós trouxemos aí, apenas alguns, há mais princípios dentro dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, parecem, nos dias atuais, que são coisas óbvias, mas há menos de 100 anos,
houve a necessidade de transformar isso em um documento e de declarar universalmente quais são os direitos de todas as pessoas ao redor do mundo. Então, pensemos, há menos de 100 anos a humanidade negava vários desses direitos a seres humanos. Então, é nosso dever ter noção de quais são os nossos direitos e continuamente lutar para que não exista retrocesso, para que esses direitos que para nós parecem básicos e óbvios nunca faltem aos seres humanos, certo? E a partir dessa declaração, nós vamos então extrair alguns enunciados para a nossa análise, para o nosso estudo sobre aqui o predicado, ok? Então, retomando o conceito de oração na cartela, vamos lá? É o enunciado organizado em torno de um verbo com estrutura sintática que apresenta normalmente, olhem aí, normalmente o sujeito e predicado e, excepcionalmente, só o predicado. Então, é uma situação especial em que orações possuem apenas predicado e, portanto, é o que nós chamamos de oração sem sujeito. Mas o normal, o mais comum e usual é quando há sujeito e predicado. Então, em linhas gerais, vamos observar um exemplo. Olhem só o nosso exemplo, avançando. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Este enunciado é uma oração? Sim, porque tem o verbo que está aí destacado. Nascem. Nascem é o nosso verbo, portanto, estamos diante de uma oração. E aí, já vimos o nosso conceito, né, que normalmente uma oração tem sujeito e predicado. Um outro nome para o sujeito e para o predicado é o seguinte, coloca na tela, por favor. O sujeito pode ser chamado de sintagma nominal e o predicado pode também ser chamado de sintagma verbal. Trouxe os dois nomes para que vocês compreendam caso se deparem com essas nomenclaturas diferentes em outros materiais. Então, avança, por favor, olhem aí. Então, essa é a equivalência. Sujeito, sintagma nominal, predicado, sintagma verbal. Então, desta oração, eu posso dizer que o sujeito é todos os seres humanos e o predicado é nascem livres e iguais em dignidade e direito. Notem que o verbo nascer vai ficar na porção do predicado, na porção verbal da minha oração. E aí, apenas para reforçar o sentido. Como é que eu fiz para fazer essa separação entre sujeito e predicado? Então, vamos à próxima tela. Olhem só. O nosso primeiro processo para identificar o sujeito e o predicado desta minha oração, que está aí, é a mesma, a nossa cartela anterior, é identificar o verbo. Então, vamos a ele, né? Identificar o verbo nascem, é a forma verbal da minha oração. Identifiquei? Pronto, já sei que é oração e posso seguir adiante. Olhem só, o que eu vou fazer? Vou perguntar para esse verbo, né? O que, quem, qual, enfim, né? Então, aí, qual seria a minha pergunta? Olhem só. Quem é que nascem livres de acordo com este enunciado? Ora, respondendo essa pergunta, eu encontro o meu sujeito. De acordo com essa oração, então, todos os seres humanos é a resposta, né, para a pergunta feita, quem nascem livre. Então, todos os seres humanos é o meu sujeito ou o meu sintagma nominal, ok? E aí, encontrei o sujeito? Seguindo adiante, o resto da oração, o que é? Ora, é o meu predicado ou sintagma verbal. Então, nascem livres e iguais em dignidade e direitos, portanto, tenho aí o meu predicado. Então, vamos definir o que é predicado, né? A título aí de conceito. Então, vamos lá entender o que é o meu predicado. É a parte da oração na qual está localizado o verbo, né? Isso fica claro para vocês e a gente acabou de visualizar. É também a parte da oração que apresenta informações sobre o sujeito, né? E demonstra a ação, a atividade verbal, né? E de acordo com o tipo de verbo presente e a forma como esse predicado se organiza, eu posso classificá-lo em 3 tipos diferentes, ok? Até aí? Então vamos lá. O primeiro tipo de predicado que eu vou apresentar para vocês é o predicado verbal, sigla PV, aí, né? O que caracteriza um predicado verbal? Então, olhem só.
O predicado verbal, ele vai ser aquele que apresenta aquilo que nós chamamos de verbo significativo. Professor, o que é um verbo significativo? É um verbo que, na sua significação, ele vai expressar algum tipo de ação, algum tipo de atividade, ok? Vou dar aqui no exemplo, daqui a pouco no exemplo vocês vão visualizar isso, vai ficar melhor, tá? E aí, importante tomar nota disso. O verbo significativo é também o núcleo deste tipo de predicado. Então, olhou para o predicado, verificou que o verbo é significativo, que é o verbo de ação? Lembra, o predicado é verbal, muito provavelmente, e, portanto, o verbo é o núcleo do meu predicado, ok? Então, vamos ao exemplo, que com o exemplo vai ficar melhor de compreender essa história de verbo significativo, né? Temos aí o exemplo. Todo ser humano tem direito à vida. Isto é uma oração? Sim, é uma oração porque tem a forma verbal tem. Então, se eu fizer aquela perguntinha para definir o sujeito e depois o predicado, eu vou perguntar aí, quem é que tem direito à vida? Ora, todo ser humano. Então, esse é o meu sujeito. Todo ser humano, sujeito. Encontrei o sujeito, o restante é predicado. Então, vamos lá, o meu predicado é tem direito à vida. Ora, então essa questão de ter algo, né? Ter algo é justamente um processo que é uma ação, é uma atividade, para que você tenha algo necessário aí, trabalhar, enfim, ter algum tipo de ação para poder ter alguma coisa, ok? Então, este é um verbo significativo e, portanto, verbo de ação, essa é a ideia que ele transmite. O meu predicado é, então, predicado verbal. Ok? E aí, se o meu predicado é verbal, então também este verbo é o núcleo do meu predicado. Lembrando que a ideia de núcleo do predicado é muito semelhante no sentido de significação, de palavra importante, assim como acontece com o sujeito, né? Lá no sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante daquele sujeito. Núcleo do predicado é a mesma coisa, é a palavra mais importante do predicado, tá bom? Cada tipo de predicado vai ter ali uma característica de núcleo, tá bom? Mas entender o que significa núcleo do predicado é isso. É a palavra mais importante daquele meu predicado. Ok, pessoal? Então, vamos a mais alguns exemplos de predicado verbal? Me acompanhem nessa análise, vamos lá? Então, olhem só. A humanidade precisa de paz. Isto é uma oração, professora? Sim, porque temos o predicado, temos o verbo aqui, né? Precisa. Então, eu posso trabalhar para dividir o sujeito do predicado e depois olhar só para o predicado, né? Então, pergunto para este verbo: quem precisa de paz? Aí, a resposta para isso é a humanidade. Então, eis aqui o meu sujeito. Encontrei o sujeito, todo o restante, inclusive o verbo, é predicado, ok? Agora, olhamos para o verbo. Notem que aqui precisa. Esse meu predicado é um predicado que tem um verbo de significação, um verbo significativo, um verbo de ação. Precisar de algo, né? Quando eu preciso de algo, eu preciso ali da ação, de correr atrás da situação para poder conseguir, correto? Então, verbo significativo e, observando esse predicado, então eu terei predicado verbal. E aí, lembra, no predicado verbal, eu tenho que o próprio verbo é o meu núcleo, ok? Outro exemplo. Os seres humanos devem respeitar uns aos outros. Isto aqui é uma oração? Sim. Tenho aqui a forma verbal, locução verbal. Devem respeitar. Então, é uma oração. Posso trabalhar aqui para encontrar sujeito e predicado. Quem é que devem respeitar uns aos outros? Resposta: os seres humanos. Então, isto aqui é o meu sujeito, ok? Encontrei o sujeito. Todo o restante é predicado. Inclusive, o verbo faz parte do predicado. Vou sempre repetir isto, tá bom? E aí, nota que essa locução, a questão do respeito, dever respeitar, é uma ação. Portanto,
temos aqui um exemplo de verbo significativo. Então, esse meu predicado aqui, né, tá divididinho aqui em duas partes, mas esse predicado aqui é um predicado verbal. E o meu núcleo vai ser essa minha locução verbal. Lembra que locução verbal é quando duas formas verbais funcionam como uma única forma, tá? Então, este é o núcleo do meu predicado verbal. Ok, pessoal? Então, este foi o meu primeiro tipo de predicado. Eu prometi três para vocês, então vamos avançar. Porque temos o nosso próximo tipo, que é o que nós chamamos de predicado nominal, ok? O predicado nominal é aquele que apresenta o verbo não significativo, né? Como se fosse o oposto, né? O que o verbo não significativo quer dizer? É um tipo de verbo, gente, que ajuda a expressar estado, qualidade e característica do sujeito. A gente chama de não significativo porque quando esse verbo se apresenta na oração, ele não tem ali tanto peso de significado. São outras palavras que pesam mais, ok? Por isso que ele é não significativo. Um outro nome que nós damos aí para esse tipo de verbo é verbo de ligação, tá bom? Então, se vocês virem aí a sigla VL, significa verbo de ligação, tá? Nota aqui de novo. Olha só, por esse nome, verbo de ligação, o que parece? É um verbo que serve para ligar uma coisa com a outra. Não é, então, o peso do seu significado que tem mais valor aí. É mais a sua função de ligar o sujeito com uma palavra que está lá no predicado e que traz algum tipo de estado, qualificação para esse sujeito, tá bom? No conceito ainda, né? Então, olhem só, é justamente o que está aí. Esse tipo de predicado também apresenta uma palavra que expressa a qualidade ou o estado do sujeito. E esse elemento é chamado de predicativo do sujeito. E, em casos de predicado nominal, é justamente o predicativo do sujeito que é o nosso núcleo, né? Já que o verbo não tem uma significação tão forte assim, qual é a palavra mais importante do predicado? Qual que é o núcleo? Não vai ser o verbo, vai ser o predicativo do sujeito. Vamos então ao exemplo? Sempre fica melhor com o exemplo. Então vamos lá. Temos aí todos os seres humanos são dotados de razão e consciência. Então, olhem só. Neste exemplo, qual que é o meu sujeito? Ora, o meu sujeito eu vou encontrar perguntando, né? Quem são dotados aí de razão e consciência? Todos os seres humanos. Então, esse é o meu sujeito. Encontrei o sujeito, todo o restante é predicado. Vamos lá, então? Olhem só, são dotados de razão e consciência é o meu predicado, né? Nota que aí eu tenho uma palavra que traz qualidade para o meu sujeito. Qual é essa palavra? Ora, dotados. Eles são dotados de algo, né? Eles estão aí, eles têm essa característica, né? Então, essa palavrinha dotados é justamente a caracterização para o meu sujeito. Nota que ela se refere diretamente ao sujeito, todos os seres humanos. O que eles são? Dotados. Então, é essa palavra que é a mais importante, ela que é o núcleo do meu predicado. Notou que não é sujeito? Não é o verbo que é o núcleo? Então, esse meu predicado é um predicado nominal. E a palavra mais importante, a palavra núcleo desse predicado, é justamente a palavra que qualifica, é o predicativo do sujeito, que no caso aí é dotados, tá bom? E importante a nossa reflexão de que, próxima tela, por favor. Este verbo aí, essa formação, né, a forma do verbo ser, vai ser um verbo não significativo ou de ligação. Tudo bem? E aí, normalmente, na maioria dos casos, os verbos de ligação são formas do verbo ser, estar, ficar, continuar, permanecer. Nota que eu disse que, na maioria dos casos, né, nada é 100% definitivo. A gente tem sempre que analisar caso a caso, mas na maioria das vezes, esses são os verbos que vão funcionar como verbo de ligação, tá bom? Vamos a mais 2 exemplos? Vamos lá, então, na nossa cartela, vamos analisar juntos. Então, a maioria das pessoas é sociável. Isto é uma oração, professora? Sim. Olha aqui o verbo, forma do verbo ser.
É, tá? Então, quem que é sociável? A maioria das pessoas. Então, isto aqui é o meu sujeito. Encontrei o sujeito? Tudo que sobra é isso mesmo, predicado. Então, olhem só. Este aqui é o meu predicado. Nota que nesse meu predicado eu tenho aí essa palavrinha que qualifica o meu sujeito. Sociável, né? Quem que é sociável? A maioria das pessoas é o meu sujeito. Nota então que é uma palavra que vai lá e qualifica o meu sujeito. Essa é a palavra mais importante, ela é o meu predicativo do sujeito, tá? Então, esse meu verbo é o tal do verbo de ligação, tá? E aí eu vou classificar o meu predicado como predicado nominal. Tudo bem até aí? Vamos a outro exemplo. As nações permanecem cautelosas, né? Isso aqui é uma oração? Sim, porque tem o verbo aqui, ó, permanecem. Então, quem permanecem cautelosas? As nações. Opa, encontrei o meu sujeito. Encontrei o sujeito, todo o restante é predicado. Isso mesmo. E aí, nota mais uma vez que eu tenho a palavrinha que traz qualidade para o meu sujeito. Olha ela aqui. Cautelosas são as nações, né? Então, essa palavrinha é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Olha só, olhando bem, agora há pouco eu chamei aqui o predicativo do sujeito, mas usei a sigla errada, né? É PS, não é PV não, né? Então, aqui, predicativo do sujeito também para o nosso cautelosas, né? E nota também que esse verbo permanecem, assim como o verbo é, né, do exemplo anterior, é aquele verbo que não expressa uma ação. Na verdade, a função dele aqui é ligar o nosso sujeito com essa palavrinha, com o seu predicativo, né? Então, assim como no exemplo anterior, o meu verbo é um verbo de ligação e o meu predicado é nominal, ok, pessoal? E aí, como eu falei anteriormente para vocês, eu prometi 3 tipos de predicado. Falta um. Então, vamos lá? E para entendermos esse último tipo, eu trouxe um exemplo bem interessante. Olha só. Quem aqui já viu, já conheceu alguém, né? Que tem um nome que é formado assim, né? Muitos casais optam por dar aos filhos um nome que resulta da mistura entre o nome do pai e o nome da mãe, não é? Por exemplo, né, o Francisco e a Ana tiveram um filho. Aí o nome dela é Franciana, perdão. A Rosa e o Clayton tiveram um filho. E o nome desse filho é Rose Clayton, porque misturou, né, o nome do pai e o nome da mãe. E o famoso ator Selton, o nome dele é formado assim. A mãe dele se chamava Selva. É isso mesmo, esse é o nome da mãe dele. E o pai dele, Dalton. Aí misturou o nome da mãe e do pai, formou o nome dele, Selton. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque o nosso último tipo de predicado funciona mais ou menos assim. Eu vou misturar um pouco do meu predicado verbal, um pouco do meu predicado nominal e vou chegar ao terceiro tipo, que é o meu predicado verbo nominal. Vamos lá? Sigla PVN, né? O próprio nome dele já sugere essa mistura. E por que ele é essa mistura? Olhem só, porque ele vai apresentar o verbo significativo que é do predicado verbal, aquele verbo de ação, de atividade. Então, não tem aqui verbo de ligação, não acontece, tá? E ele também vai apresentar a palavra que expressa a característica, que é o predicativo. Esse predicativo tanto pode ser do sujeito como de uma outra palavra do próprio predicado. Mas nota aí, então, essa mistura. No predicado verbo nominal, eu tenho verbo significativo e predicativo. Uma característica de cada um dos predicados anteriores, ok? Lembrem-se disso. Vamos ao exemplo? Vamos a ele. Olhem só. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Olhem só, então. Vamos lá, então, próxima tela. Qual que é o sujeito? Eu vou perguntar, né? O verbo está ali, nascem, portanto é uma oração, aí eu pergunto, né? Quem é que nascem livres e iguais? Aí minha resposta é todos os seres humanos. Então, esse é o meu sujeito. Encontrei o sujeito, o que sobra é predicado. Olhem só, nascem livres e iguais.
é predicado verbo nominal. E por quê? Primeira coisa, verbo significativo. Olhem aí, verbo significativo, verbo de ação. Concorda comigo que nascer é uma ação? Sim, então, nesse caso aí, eu tenho verbo significativo. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho duas características do meu sujeito. Quais que são elas? Livres e iguais. Ora, quem é que é livre? Quem é que é igual? Todos os seres humanos. Então, essas duas palavras são também predicativos. Então, olhem só, eis aí um exemplo de predicado verbo nominal. E querem saber qual que é o núcleo do predicado verbo nominal? Ora, as duas coisas. Tanto o verbo quanto o meu predicativo, os dois predicativos aí, são os núcleos, tá? Então, no predicado verbo nominal, eu tenho pelo menos dois núcleos, tá? Vou mostrar para vocês agora outro exemplo. Olhem só. De novo, todos os seres humanos deveriam ter moradia digna. Então, qual que é o meu sujeito? Perguntando aí, né, para o meu verbo deveriam ter, que é a locução verbal dessa minha oração. Quem que deveriam ter moradia digna? Todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos é o sujeito. O predicado, portanto, é deveriam ter moradia digna, tá bom? E aí, é um predicado verbo nominal, sim, vou mostrar por quê. Primeira coisa, deveriam ter. Isso é uma locução verbal, né? Duas palavras atuando como um único verbo, locução verbal, tá bom? E aí, é ação, é movimento, deveria ter, né? Temos aí uma ação expressa. Então, é significativa, primeira característica. Segunda característica é o predicativo. Lembra que eu falei que o predicativo, no caso do predicado verbal, verbo nominal, perdão, tanto pode ser do sujeito como de uma outra palavra do próprio predicado? É o que acontece nesse exemplo. Quem que é digna aí? Não são todos os seres humanos, não é? É a moradia. Então, destaca aí. Então, isso também é predicativo, tá, gente? Então, temos aí, novamente, as características, as condições que me dão um predicado verbo nominal e, portanto, quem são os meus núcleos? Vai ser aí a minha locução verbal, né? E a palavra digna, que é o meu predicativo. Tenho mais dois exemplos para analisar junto com vocês para encerrar esta aula. Então, vamos lá. Os direitos humanos precisam de atenção constante. Isto aqui é uma oração? Sim. Olha aqui o verbo precisar mais uma vez, né? Então, perguntando para definir e separar o sujeito, quem precisam de atenção constante? Os seres humanos, direitos humanos, perdão. Então, eis aqui o meu sujeito. Defini o sujeito? O restante é predicado. Então, precisam de atenção constante é o meu predicado. E aí, olha só, primeira situação. Olhei e vejo que o verbo é significativo. Precisar de algo, a gente já debateu sobre este verbo precisar. Ele é um verbo significativo. Então, primeira coisa, o verbo já não é de ligação, né? Eu esqueço para lá o predicado nominal, né? O verbo é significativo, aí eu posso ficar. Pode ser predicado verbal ou verbo nominal. E aí eu olho e percebo que dentro desse meu predicado, eu tenho aqui, precisam de atenção constante. A palavra constante aqui está trabalhando, dando qualificação aqui para a palavra atenção. Aí, opa, tenho aqui verbo significativo e predicativo, né? Que é a palavra que qualifica. O que isso me dá? Essas são as características do meu predicado verbo nominal. Então, PVN, né, que é a sigla aqui, trabalhamos com a sigla, mas sabemos que queremos dizer predicado verbo nominal. Outro exemplo, os humanos vivem apressados. Isto é uma oração? Sim, porque tem o verbo, vivem. Então, o que eu faço com esse verbo? Pergunto, né, para encontrar o sujeito, separar e olhar só para o predicado. Quem é que vivem apressados? Os seres humanos. Eis aqui, portanto, o meu sujeito. Encontrei o sujeito, todo o restante é o quê? Isso mesmo, predicado. Então, olhem só. Tenho aí o verbo significativo, viver, ação, movimento. Então, primeira condição. Aí, nota a palavrinha apressados. A palavrinha apressados está qualificando o sujeito lá, né? É o meu predicativo do sujeito.
Então, se eu tenho verbo significativo mais um predicativo, novamente eu tenho predicado verbo nominal. Apenas para não passar batido, nos dois casos do predicado verbo nominal, temos pelo menos 2 núcleos. No primeiro exemplo, quem vai ser o núcleo? O verbo precisam e o predicativo, que é constante. E no segundo exemplo, quem são os núcleos? O verbo vivem, né, que é o verbo significativo, e o predicativo, que nesse caso é do sujeito, apressados. 2 núcleos também. Ok, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula na qual nós observamos, aprendemos sobre o predicado e os seus tipos.